E aí, galera, tudo bem? Estou aí iniciando uma live. Primeira vez que eu faço. Geralmente eu sou convidado, então estou fazendo um teste aí. Se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um toque aí, dá um joinha, tem um pessoal acenando aí e entrando. Galera, hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, sobre adequação postural em cadeira de rodas. É um tema que não é tão explorado, né, nos cursos de graduação e de pós-graduação, para fisioterapeutas, né? Obviamente que é o público aí que eu tô mais habituado no meu dia a dia. O nosso convidado é o Kleber Gomes. Daqui a pouco ele vai entrar aí com a gente e a gente vai iniciar essa temática. Então, quem tiver dúvida pode ir colocando aí as perguntas, né? E a gente vai procurar entender, né, quais são as necessidades, né? O que um fisioterapeuta precisa estudar para trabalhar com adequação postural em cadeira de roda, né? Uma tecnologia assistida que, como eu falei, é muito pouco explorada. Então a gente vai bater um papo com o Kleber Gomes, um ex-aluno meu de muitos anos atrás e que atua exclusivamente aí com adequação postural em cadeira de roda. Então a gente já vai iniciar a nossa conversa. Espero que todos estejam bem. Desejo aí um feliz 2024 para todos, com muitas oportunidades, muito trabalho, com bastante luz e paz e principalmente saúde. Então fica aí meus votos de um ano cheio de prosperidade para todos aí. Essa live também vai ficar gravada, ela também vai ficar disponível, tá? Depois nos Reels e no meu canal do YouTube. Aí eu vou conversar com o André Baia, que é o fisioterapeuta que cuida das minhas redes sociais, gente boa demais e que eu indico. Então vamos aguardar aí o Clebão. O Clebão ele já deve estar para aparecer aí. Eu já vou liberar a entrada dele. Então, vamos lá. Kleber. Não vão embora não, hein, galera? A gente já vai iniciar, tá? Daqui um minutinho a gente já inicia com o Kleber. Tô chamando ele aqui pelo Insta. Não sei se o Clebão tá me acompanhando, eu não tô conseguindo achar você, Kleber, para adicionar. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Um minutinho, galera, que a gente já vai colocar o Kleber aí na jogada para bater um papo, tá? Sobre o tema adequação postural em cadeira de rodas.
Galerinha aí mandando um salve. Feliz 2024 a todos aí. O Clebão entrou. Assim. E aí, Clebão? Opa, cheguei, hein? Chegou chegando? Cheguei chegando, hein? Eu geralmente sou convidado para fazer a live, cara. É a primeira, acho que é a segunda vez que eu faço uma live. Então a gente sempre se atrapalha, né? Um pouquinho. É a primeira vez que eu também participo de uma live assim, eu nunca tinha participado, vai ser a primeira. Legal, show de bola. E a gente vai falar de um tema bastante, eu vou dizer, importante e incomum também, né? Porque É, por exemplo, nos cursos, nas formações que eu tive, eu nunca tive uma abordagem, né, sobre adequação postural em cadeira de roda. Não é comum na graduação, nas pós-graduações, e é um tema muito relevante, porque nós temos aí muitos pacientes que dependem, né, exclusivamente de cadeira de roda para se locomover, e o fisioterapeuta ele tem uma dificuldade, às vezes, grande de dar uma opinião, né, sim. discutir com o paciente, com os familiares. Então, é um tema muito relevante. Então, antes de tudo, Kleber, quero agradecer, cara, a disponibilidade. A gente vai falar bastante aí do curso, né? Como a nossa audiência ela é rotativa, a gente também vai deixar gravado depois no meu canal do YouTube. Eu também vou disponibilizar esse material para você divulgar aí nas suas Legal. redes. Eu queria que você se apresentasse aí para a galera, falasse um pouquinho da sua formação e o que te levou, né, a atuar com essa área de adequação postural em cadeira de rodas. Então vamos lá. Eu sou o Kleber. Eu trabalho com cadeiras de rodas já há quase 20 anos, tá? A minha história é mais ou menos assim. Minha história começou com essa parte de cadeira de rodas em 2005, quando eu entrei nas Casas André Luiz. Na época eu era auxiliar da FIS, eu estava começando a faculdade e lá eu fazia a manutenção das cadeiras de rodas, ajudava os fisioterapeutas para tirar os pacientes das cadeiras, para colocar para o atendimento, fazer a manutenção. Dessas manutenções simples começou a evoluir um pouco. E começou a evoluir conforme o curso ia no decorrer da faculdade, fui me interessando cada vez mais. E era uma área que eu via que ninguém gostava, ninguém falava nada. Na época que eu comecei, era muito só terapeuta ocupacional que tinha poucos físios nessa área de atuação. A maior parte era tudo terapeuta ocupacional. E com o tempo, o TO foi migrando para outras áreas, né? E foi entrando um pouco físio nessa parte também. Depois, quando eu me formei, eu fui trabalhar na expansão com cadeira de rodas, fazendo a avaliação. Lá eu consegui aprofundar mais essa parte de manutenção, de entender profundamente a parte da adequação, que não é só fazer só adequação simples, o encosto, o assento, o apoio de cabeça. Eu fui entender algo a mais, como fazer qualquer tipo de manutenção. E nessa época que eu fui para a expansão, eu fiquei fora do André Luiz, passei um tempo fora. E quando eu voltei, o André Luiz estava precisando bastante dessa parte de adequação. Para quem não conhece, as Casas André Luiz, hoje, atualmente, tem aproximadamente 520 moradores, são residentes. Desses 520, são aproximadamente 300 cadeirantes, tá? Então, aí, nessa época, quando eu voltei há 10 anos atrás, eu comecei a fazer o acompanhamento, as manutenções, só que tinha muita coisa para fazer. E nessa parte eu fui, né, comecei do zero. Hoje em dia, eu tenho uma oficina de adequação postural, tá? Hoje eu tenho uma equipe toda preparada para poder fazer, eu faço o acompanhamento de todos os pacientes semestralmente, e se precisar eu faço algum outro acompanhamento mais cedo, se precisar. O problema nessa área é que a gente tem poucas formações, né?
O que eu sinto muita falta nesse campo quando se fala de adequação postural, se fala muito da adequação postural do paciente com lesão medular. Se fala do paciente com paralisia cerebral, mas uma paralisia cerebral mais leve. A gente tem muito pouco material, muito pouco falado do paciente adulto com paralisia cerebral, né? Do paciente grave. Isso eu já participei de vários cursos, vários workshops, já fiz pós, e o paciente grave ninguém fala. As pessoas esquecem, né, que o paciente que teve a sequela, né, lá atrás, ele cresce, né, Kleber? Sim. E junto com isso, né, acaba também adquirindo uma série de comorbidades. E também é importante a gente lembrar que essa classificação tônica, ela varia, dependendo de cada caso, né? Então, sim. E além disso também você tem escalas de espasticidades e severidades de maior grau, né? Então, eu entendo que essas adaptações, elas acabam sofrendo modificações com o decorrer do tempo, né? Por conta de alguns encurtamentos adaptativos, sequelas que estão relacionados com bloqueios articulares, né? Enfim, deformidades que as articulações acabam sofrendo, não é isso? Sim. E tem bastante. Isso é um detalhe muito importante na hora de fazer adequação nessa população. Porque eu vejo que muita gente às vezes tem medo de testar alguma, para avaliar as capacidades desse paciente, né? Então, às vezes, ele é tratado de uma forma muito, digamos assim, acaba deixando muito de lado, né? E ele dá para explorar mais, dá para fazer muito mais por eles. E isso que a ideia é essa de a gente estar falando sobre esse assunto, levantar isso, né? Eu acredito que para você que está no dia a dia trabalhando com esse perfil de paciente, existem talvez orientações que às vezes são simples, de uma certa maneira, com custo baixo você consegue, né, fazer algumas adequações e melhorar consideravelmente essa postura, o conforto, né, até a condição ergonômica ali na cadeira de roda, né, com detalhes simples, você acaba fazendo grandes ajustes. Acontece isso de fato? Alguns casos sim, alguns casos não. Dependendo da deformidade, dependendo do grau de severidade do paciente, às vezes ele vai necessitar de alguns equipamentos. Quando a gente fala de adaptação, né, em cadeira de rodas, se o paciente ele é mais grave, a adequação também vai ficar um pouco mais cara, dependendo do equipamento que você vai precisar usar, do tipo de material, do tipo de recurso. Quanto mais ajuste, e assim, é um mercado que é muito difícil, porque uma coisa é o mercado de cadeira de rodas. Cadeira de rodas, você produz 100, 200, 1000 numa escala, ela vai ter um custo baixo por fazer em escala. Quando a gente fala de adequação, a gente vai falar que a gente vai fazer a cadeira, o encosto, o assento, o apoio de cabeça para aquela pessoa. E isso encarece muito o produto, porque ele não tem como ser algo de linha. Ele vai ser algo específico para essa pessoa. E isso acaba aumentando o custo. Mas, mesmo assim, tendo esse custo, o problema é saber usar esse equipamento. Às vezes, que nem hoje em dia, a gente tem um problema no Brasil. As cadeiras de rodas mesmo, ela tem pouco os recursos que a cadeira de rodas tem. As fábricas estão cada vez mais tirando esses recursos das cadeiras porque ninguém sabe mexer. Como ninguém mexe, ninguém usa, ninguém explora, então está todo mundo tirando fora. Fala, não precisa, não tem necessidade, vamos baratear para ficar melhor, mais fácil de fazer e legal. E tem muito recurso tem muito paciente que poderia se beneficiar daquele recurso. E a gente fica meio, às vezes, perdido nessa parte, né?
eu tenho acompanhado seus vídeos no TikTok, principalmente, né? E eu percebo que não é só adequação, mas existe também toda uma preocupação com o treinamento, né? De como utilizar essa cadeira. E aí você É, tem a cadeira de rodas manual, a cadeira de roda motorizada. E eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Por exemplo, eu acho que tem uma questão de custo, mas quando eleger uma, quando eleger outra, a questão do treinamento, né? Da utilização dessa cadeira, como é que funciona isso lá no dia a dia? olha, foi bom até entrar nesse assunto de cadeira motorizada, eu acho um assunto bem bacana. A cadeira motorizada ela é ótima, mas a gente tem que parar para pensar em alguns detalhes antes de a gente pensar na cadeira de rodas motorizada. Primeiro, é uma cadeira que a manutenção dela é cara, tá? Segundo, ela é uma cadeira pesada. Então, que nem pra gente lá na instituição, os pacientes, a cadeira motorizada, ela dá como é que fala? Liber- Aumenta uma liberdade, porque a instituição lá é grande, tá? Então o paciente ele vai conseguir se locomover pela instituição, aí quando a gente vai fazer algum passeio, que nem a casa, ela tem carro adaptado. Então ela tem duas vans adaptadas com elevador. Então quando esse paciente vai passear, ele não precisa desmontar a cadeira. Então ele vai entrar no elevador, vai subir, ele vai na cadeira, vai chegar lá no destino, vai fazer o passeio, vai voltar, entrar no elevador e vai vir embora. Agora, quando é uma família, que do portão, eu sempre brinco lá, do portão para fora é muito diferente. Porque se você é muito para você fazer uma adaptação no carro, para você ter um elevador, para você ter um carro com uma rampa, com um elevador para você carregar um paciente desse, é caro, né? Então, às vezes, dentro de casa, para você manusear, é um equipamento pesado, não é muito simples, tá? Então, esse é sempre o primeiro ponto que eu abordo eu estou pensando numa cadeira motorizada. Então, mas vamos olhar todos os detalhes, não vamos. Eu acho que ela é muito romantizada, né? E a gente tem que trazer para a realidade. Mas eu conheço vários casos que a pessoa precisa dessa motorizada para ir trabalhar, para ir para a faculdade, né? Então ela dá uma liberdade absurda para o usuário. Então ela tem que ser muito bem colocada, tem que ser muito bem prescrita, muito bem pensada. E a questão de treinamento depende muito da pessoa que vai usar, né? Quando é uma pessoa com uma lesão, vamos dizer assim, mais leve, que não tem uma espasticidade envolvida, pensando num lesado medular, que é uma pessoa que ela tem mobilidade reduzida, a cadeira motorizada ela vai ter um tempo de treinamento menor. Ele vai conseguir usar um tempo razoável para rápido. Agora, se é uma pessoa que tem uma deformidade, se é uma pessoa que tem uma espasticidade, ela vai demorar alguns meses para ela conseguir tocar a cadeira. Eu tenho uma menina lá que eu estou treinando há 6 meses para ela usar a cadeira. Só que é uma PC Tetra, ela, só que ela só consegue tocar com o pé. E só que o pé, ela nunca tinha usado o pé em terapia nem nada. E ela tem 46 anos. Ela vai fazer 47 semana que vem. E com 6 meses, agora ela tem uma vida, ela consegue se locomover pela instituição inteira. Ela tem hora que ela vai lá no setor assim, ela vai maravilhada dela conseguir, ela nunca conseguiu isso. Ela sempre teve que ser carregada. Ela sempre foi totalmente dependente de tudo. E agora ela se tornou independente. Então ela tá é algo absurdo de você ver assim no dia a dia, é muito bacana. Ou seja, né, existem vários fatores envolvidos para a tomada de decisão. Sim. Esses fatores envolvidos, ele depende, obviamente, da sequela, né? E essa sequela ela pode ter um comprometimento maior ou menor, levando em consideração o aspecto funcional, e além disso, a gente precisa entender qual é o objetivo, né? Então, Exato. você citou um paciente com sequela de trauma raquimedular,
Muitos deles, por exemplo, eles têm uma vida independente no ponto de vista de dirigir, né? Então, imagina uma cadeira motorizada para ele conseguir guardar essa cadeira ou alguém colocar essa cadeira no porta-mala do carro, por exemplo. Isso Exato. dificultaria bastante todo o processo. Então, isso tem que ser discutido com o paciente, com os familiares, com aqueles que estão envolvidos no dia a dia, para uma melhor tomada de decisão. É isso, Kleber? Sim. E outro ponto também, a gente tem que pensar onde essa cadeira vai ser utilizada. Será que nem. Gente, a gente mora no Brasil. A boa parte de nossas, dos acessos, acesso ao local público, às vezes é local de terapia ou local de trabalho não é adaptado. Não tem rampa de acesso, não é um local, às vezes não tem, às vezes até tem a rampa de acesso, às vezes tem, mas a calçada não é bacana. Eu já há alguns anos eu sempre ando, depois de você começar a trabalhar nessa área, eu saio de casa, eu olho aqui na rua da minha casa, ela é uma rua totalmente inacessível. Eu moro num condomínio, tem rampa, ok. Mas se a pessoa for sair na rua aqui, a calçada é péssima, né? A rua, vai sair no meio da rua, os carros passam daquele jeito. E será que o lugar que essa pessoa vai utilizar essa cadeira, qual que é o local de utilização? É um local que daria certo usar uma motorizada? Quem vai auxiliar ele? Será que vai saber mexer? Vai saber pegar? Vai saber como que vai auxiliar? Será que vai ser realmente funcional? É. Né? Tem que pensar nisso. Tem uma série de fatores envolvidos no processo, né? E esse é um dos objetivos do nosso curso, né, Clebão, que vai acontecer no dia 3 e 4 de fevereiro. Isso. Sábado, das 8 às 17 e um domingo, das 8 às 12 horas. E aqui eu estou com conteúdo programático, né, onde você fala sobre definição de adequação postural ou sitting, né, que são sinônimos, não é isso? Oi? São sinônimos, né? Adequação Isso. postural, sitting. O sitting é o nome que eles dão, é um nome mais para dar um. Todo mundo que trabalha nessa área de adequação fala, não, vou fazer o sitting. O sitting nada mais é que é os ajustes. Depois, isso eu vou descrever bem durante o curso. O sitting é o curso inteiro, na verdade. Legal. E aí tem uma abordagem sobre um guia da OMS para prescrição de cadeira de rodas, avaliação física, avaliação das capacidades motoras e das dificuldades. Teve até um colega que colocou aqui sobre a questão do estado cognitivo também. Isso. Né? Foi o Tadeu que falou aí, eu já estava esperando a oportunidade. Então, o aspecto cognitivo ele é muito importante, porque a cadeira motorizada ela pode se tornar algo muito perigoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado antes de prescrever também. Eu já vi muitas famílias que pensaram na cadeira motorizada, mas o usuário não tinha um cognitivo para poder usar, ela pode se tornar uma arma contra o paciente também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também na hora de prescrever isso também. Tá certo, tá certo. É mais um fator envolvido. Né? Que eu acredito que entra como uma avaliação das dificuldades, que é até um dos itens aqui que você colocou no conteúdo programático, né? Isso é algo que eu vou bater bastante nessa parte, principalmente na hora que falar de a gente pensar, vou pensar numa motorizada, vou pensar numa manual. Isso é algo que eu vou falar bastante sobre isso também. E as medidas antropométricas, isso é um tabu, hein? Meu Deus. Isso que eu ia falar, é algo assim muito discutido, né? E que obviamente deve ter uma variação muito grande, né, Kleber? Cara, é algo absurdo. Que é assim, mas a gente tem um problema, Edu, igual no começo da live você estava falando. A gente tem muito pouca formação sobre, né? Por exemplo, tá no conteúdo programático aí, eu vou falar um pouco da OMS, do guia da OMS. A OMS, hoje ela tem 8 passos. Eles já estão estudando já os 10 passos para você fazer de uma forma, para fazer uma prescrição de uma forma mais correta possível, mais assertiva. Só que o problema é que isso não chega na base, né? A grande maioria dos fisioterapeutas não tem nem ideia, não chega. Isso é uma informação que ela é muito encastelada.
ela fica muito dentro das universidades. Isso, a gente precisa popularizar mais isso, né? E isso é algo muito importante, que a gente precisa debater, mostrar o porquê. E a medida, cara, a gente tem aqui em São Paulo, que é um grande centro, a gente tem 5 ou 6 empresas que fazem cadeiras de rodas, né? Eu acredito que todas elas recebem, porque assim, tem muita pedido de orçamento. Aí, às vezes, a pessoa mora na Bahia, mora em Alagoas, ele quer ajudar, que ele tem um parente, ou é um primo do vizinho que está precisando. Aí você pede, mas a gente precisa saber a medida, a gente precisa saber algumas informações e tal. Quando vem a medida, é algo, você fala assim, meu, pera lá, tipo, aí você tem que fazer um vídeo explicando como é que faz, porque às vezes a medida ela tem que ser em linha reta. O pessoal tira a circunferência inteira. Entendi. Aí isso, cara, isso vira uma coisa de maluco na hora da prescrição. E é algo muito simples, só que isso perde muito. Isso ele sai muito tipo, dali. Precisa trazer algo mais para a realidade. E surgiu uma curiosidade, Kleber, eu não sei se você sabe se existe ou não. Tem algum tipo de política pública, cara, voltada para cadeira de roda, para aquisição de cadeira de roda? Existe, eu vou falar no curso. Legal. Existe, eu vou falar todo o passo a passo como é que funciona para aquisição via SUS. Eu tenho muitos amigos no SUS, que trabalham no SER, que trabalham em outros locais de dispensação, e é algo que também é uma informação que fica aí perdida, né? E é algo que eu quero falar o passo a passo, como é que funciona, como é todo o passo a passo direitinho de como funciona. Eu quero mostrar, eu quero tentar fazer, a minha ideia do curso é fazer algo, a gente resumir, mas abordar os temas principais da adequação, tá? Eu quero que todo mundo saiba que tipo de cadeira, como é que faz para o paciente ter acesso a isso, como é que eu vou medir. Eu quero que a pessoa que vai fazer o curso, ela vai ter uma ideia como se ela fosse a terapeuta da empresa, qualquer empresa que faz a adequação. Ela vai ter a informação que a empresa tem, para ela poder saber também, para poder melhorar o diálogo, né? Para a gente poder crescer isso também. Você falou tudo, cara, melhorar o diálogo, né? Hoje, por exemplo, como aconteceu recentemente, que um colega fisioterapeuta entrou em contato comigo perguntando, né, se eu conhecia algum profissional fisioterapeuta que trabalhasse com a prescrição, com medidas, né, personalizadas. Cara, foi aonde eu busquei o seu contato, acho que o Rafa me mandou o seu contato. Sim. E a gente acabou aí conversando sobre isso e veio, né, a ideia do curso. Então, hoje, existe no dia a dia clínico uma demanda, sim, nos centros de reabilitação de pessoas que necessitam de cadeira de roda, nos diferentes nichos aí da neurologia, sequelas de encefalopatias crônicas, trauma raquimedular, as doenças neuromusculares. Neuromusculares, exatamente. São casos complicados. Então, o fisioterapeuta, ele tem aí uma possibilidade enfim, de melhorar a vida das pessoas que estão envolvidas nesse processo, paciente, familiar, e, obviamente, também é um nicho aí para o mercado de trabalho do fisioterapeuta e que existe uma defasagem no meu entendimento, né? Existe aí enorme. Uma possibilidade aí dos fisioterapeutas desbravarem, vamos dizer assim, essa área. Então, só lembrando aí para a galera, né, dia 3 e 4 de fevereiro, das 8 às 17 no sábado e no domingo das 8 ao meio-dia. Eu vou depois deixar um link de inscrição e também os contatos onde as pessoas podem realizar a inscrição para o curso também. Quem tiver dúvida pode estar me mandando
no inbox, que eu encaminho o link, mas eu vou fazer isso ainda hoje no Instagram, para a gente, enfim, né, divulgar aí essa possibilidade, essa ideia que nós tivemos, né, Clebão, Sim. recentemente, e E que a colocamos gente em percebe. prática. Exatamente, colocar essa possibilidade aí para os fisioterapeutas e para os estudantes de fisioterapia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da prática e das discussões de casos clínicos, né, que você também pretende lá colocou no conteúdo programático do curso. Então, o curso eu vou tentar fazer de uma forma o mais prático possível, tá? Eu vou colocar lá no curso, a ideia vai ser a gente colocar vocês para fazer adequação, tá? Eu vou levar alguns equipamentos, eu já consegui algumas coisas, já tá no esquema já para poder levar algumas cadeiras adaptadas. E lá na hora a gente vai fazer, a gente vai colocar, a gente vai pensar em algumas situações e a gente vai ter que fazer a adequação ali na hora, tá? Além disso, eu vou levar alguns casos que eu tenho, os casos que eu acompanho, tá? Eu vou levar alguns casos desde os mais tranquilos, mais simples, até dos casos mais severos, tá? Que eu vou levar lá para mostrar como é que funciona, como que ajusta, como que posiciona, o que a gente pode pensar, como é que a gente avalia esse tipo de caso, porque o que eu vejo há anos, assim, você pega um paciente grave, o que o pessoal, na dúvida, põe uma cadeira-leito, põe uma leito, não vamos arriscar, e tem muito paciente que ele tem uma capacidade, ele pode explorar mais, ele pode fazer mais, e a gente deixa ele limitado olhando para o teto, né? Não é legal, né, gente? A gente pode fazer muito mais que isso. E a ideia é mostrar isso lá. Então eu vou levar alguns casos para a gente discutir, tá? Eu tenho já alguns casos bem interessantes para a gente estar discutindo, tá? E casos que assim que dá para transcorrer, vai dar para discutir legal. E do pessoal que for participar, que quiser levar algum caso de algum paciente, quiser pôr lá, a gente senta lá para discutir, tá? Vai ser até legal também discutir outros casos também. Tá aberto a isso também, viu, galera? Quem quiser pode levar aqui para participar, vai ser muito interessante, tá? Porque a ideia é todo mundo dialogar de uma forma bem tranquila, sem... Assim, gente, eu não sou também, já deixo aqui claro, eu não sou dono da razão, eu quero, na verdade, passar para vocês a experiência que eu tenho, né? Que eu estou há muitos anos nessa área e eu vejo que tem muito pouco profissional nessa área. E a gente tem uma demanda muito grande. Eu acredito que todo fisioterapeuta que atende um paciente neurológico se deparou com uma cadeira de rodas, se deparou com uma dificuldade em sentar esse paciente na cadeira de rodas. Aí, às vezes, a família fala assim, olha, eu precisava de uma cadeira nova. E aí, o que a gente faz aqui? Aí você fica naquela... É melhor procurar um local, hein? A gente fica numa situação, pro físio ali fica uma situação bem delicada. E eu quero mostrar isso, olha, a cadeira tem que ser assim, para ele poder questionar também, porque às vezes tem muito local também que não faz algo bacana. Você tem que também ter um olhar crítico, falar assim, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui precisa melhorar, isso aqui, ó, vamos melhorar isso aqui, vamos tentar ver o que a gente pode fazer aqui. Então a ideia é essa, tá? Tudo na vida, né, Clebão? Deve ter lugar que vende gato por lebre, né, cara? Ou se tem. Ter, né, cara? E nessa área, é que nessa área não tem algum, um ou outro tem. Sempre tem um Zé das Couve fazendo alguma coisa. Sempre tem. Mas nessa área é uma área muito complicada porque não dá para você simplesmente chegar. É algo que você tem que fazer, é muito específico. E tem muita gente que arrisca ainda a fazer. Tem um pessoal que eu já peguei algumas situações bem inusitadas, assim. Tipo assim, da empresa ser lá no meio do elo perdido e fornecer na cadeira de rodas um paciente aqui em Osasco. Só que assim, a empresa não teve um terapeuta que entrou em contato, nada. Ela apenas viu uma medida, nem olhou foto direito do paciente e mandou uma cadeira. E
você imagina o que aconteceu, né? Ficou bem, Não é bem certinho. por isso que a gente precisa estar antenado, até para conseguir orientar aí, né, minimamente os nossos. Clebão, eu tenho mais uma pergunta e depois, obviamente, eu vou pedir para você deixar aí seus contatos e redes sociais. Mas antes disso, a gente falou das Casas André Luiz, uma instituição de longa permanência para pacientes que têm sequelas neurológicas, sequelas também cognitivas, né? Talvez Uhum. se tem perfil de pacientes, às vezes, que precisam de uma contenção um pouco maior por conta, às vezes, de gravidade ou autoagressão do próprio paciente. Eu estou te perguntando isso porque quando a gente fala de instituição de longa permanência, a gente geralmente pensa no idoso, né? Que, Sim. obviamente, hoje aqui na minha região, na Vila Galvão, cara, nossa, o que tem de instituição de longa permanência, cara, A gente tem bastante. todas elas lotadas. Mas para paciente neurológico não é algo comum. Nós não temos, né, muitas aqui em São Paulo ou na Grande São Paulo. Então, eu queria que você brevemente falasse um pouquinho, né? Você falou que tem perfil aí dos mais variados, mas falasse um pouquinho sobre essa experiência e também será que é necessário mais instituições de longa permanência para pacientes neurológicos no nosso país? Como é que tá? Como que você enxerga tudo isso? Olha, eu enxergo que precisa de mais, né? O problema é que a gente teve um período no Brasil, década de 60, década de 70, que a gente teve aqueles hospitais psiquiátricos que eram hiperlotados, tinham internações duvidosas, né? Época da ditadura, época de outro, tinha outros problemas a mais, né? E naquela época entrou, o que acabou acontecendo? Internou, existia muito, não era um trabalho bem feito. E isso, o que aconteceu depois de um tempo, veio uma tal da reforma psiquiátrica. Aí resolveu acabar com tudo, né? Só que a gente vê que tem muito, que nem, a gente tem pacientes lá que não tem família, que são acamados, que foram abandonados, que nem tem no André Luiz. Tem muito paciente que veio da FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, né? O André Luiz nasceu de resgatar esse tipo de paciente da FEBEM, isso em 1949. Você imagina como que era essa população vivia na FEBEM em 49, né? Então, começou dali. E isso é assim, e tem muitos pacientes lá que às vezes até tem família, mas a família não tem condição de cuidar, né? E a gente tem isso, meu, tem bastante. Eu converso com muitos profissionais que trabalham em clínica, que atende assim pacientes um déficit cognitivo, um autista mais grave, mais agressivo. E, meu, às vezes tem família que não tem condição, às vezes a mãe tá idosa. Hoje em dia a gente tem internações lá no André Luiz assim, às vezes a família, a mãe já tá doente, às vezes está com câncer, o pai morreu e ela não consegue dar conta de cuidar, né? E se não for uma instituição que nem o André Luiz, a gente vai colocar aonde, né? Quem vai cuidar desse tipo de paciente? E outras. Isso é algo bem. Além dessa parte do idoso, né, que você acabou de falar, dessas unidades de longa permanência, tem bastante, mas pensando num paciente, cadeirante, né? Que nem nós temos muitos cadeirantes lá, idosos. Nossa população está lá internada há muitos anos. Então, a gente tem muito paciente que está. Hoje em dia, a instituição ficou mais caro para a instituição. Hoje em dia é mais complicado, porque o paciente ele tá grave hoje, né? A gente, quando a gente vê na universidade, né, Edu? A gente fala, um paciente com paralisia cerebral, ele não dura muito, ele vai durar até uns 20, 30 anos. Eu tenho vários pacientes no André Luiz com 60, 70 anos, né? Parece uma casa de repouso. Tem alguns pacientes que eu atendo assim, parece uma casa de repouso. Eles são bem velhinhos e têm paralisia cerebral. E passaram ali, estão abandonados ali há muito. Tipo assim, eles não têm família, né? Eles precisam de alguém para cuidar. E
hoje as casas André Luiz, ela sobrevive de como? Olha, hoje a casa ela recebe do SUS para fazer os atendimentos lá, mas elas vamos falar assim uma média, tá? Para poder pagar as contas. 20 a 25% é do SUS. O resto a casa tem que correr atrás de doação. Então os mercatudos, o telemarketing pedindo ajuda, ajuda de empresas, parceiros, é o que mantém a casa funcionando. Se você parar para pensar, para manter 520 moradores ali o tempo inteiro, em período integral, aí você vai pensar, precisa de enfermagem 24 horas, você precisa de portaria 24 horas, você precisa de transporte, você precisa de lavanderia, precisa de médico, precisa de hoje em dia, como os pacientes estão muito graves, precisa de tem muita fisioterapia. Então, a demanda é muito alta ali, né? Fora todo o departamento da reabilitação. Fora outros departamentos. Você precisa de uma cozinha, né? Você precisa... É muito pesada a estrutura da instituição. Recentemente teve, né, uma ação da Liga lá da universidade que eu trabalho, né, da Cruzeiro. Foi sensacional a ação. E a gente pode... Vamos ver, né, Clebão, se a gente consegue expandir isso para outras ligas, para outras instituições, né? Porque além de divulgar, do aluno vivenciar de alguma maneira, né? Esse nicho de mercado, isso também acaba trazendo, né, algumas benesses para uma instituição que depende tanto aí das doações, né? A Cris colocou aqui uma das organizadoras. Aí, pouquinho para manter, por só 11 milhões ao mês. Essa é a conta da casa. Foi uma das organizadoras. Um beijão, Cris. Cris. Então, a gente tem que, de fato, criar algumas estratégias para aumentar aí essas possibilidades aí de doação. Clebão, vamos ver se a gente faz, cara, um podcast, uma coisa um pouco maior e mais ampla sobre essa temática. Eu acho que é importante. Eu acho válido. Uma temática pô, eu particularmente tenho aí uma série de curiosidades e é importante a gente compartilhar de alguma maneira isso com a comunidade, de uma maneira que isso fique, né, registrado para que as pessoas consigam ver na linha do tempo, até porque hoje em dia, né, a audiência ela acaba sendo rotativa. Eu quero que você fale um pouquinho sobre as suas redes sociais, Instagram, TikTok. Cara, os vídeos do TikTok, cara, são muito esclarecedores e continua aí com essa divulgação, cara, é importante para a profissão. Bem, pessoal, eu tô no Insta e no TikTok como Kleber Gomes _físio. Tá? Eu posto todo dia algum vídeo mostrando como que é a adequação, mostrando a adequação de algum paciente. E a gente teve ano passado a gente recebeu uma doação grande de cadeira de rodas, então a gente está trocando, a gente recebeu uma doação da Unisa, a Unisa ajudou a gente assim de uma forma absurda, então a gente está trocando todas as cadeiras, praticamente boa parte das cadeiras de rodas a gente está trocando, e eu estou colocando todo dia, eu estou colocando como é que funciona, como é que ajustar, mostrando como é que posiciona um paciente, o principal é você ter um atendimento digno dessa população. O mínimo é você fazer um atendimento, sei lá, é que eu sou muito chato com essas coisas, então eu procuro, cada dia que passa, melhorar ainda mais o meu atendimento com eles. Então, isso é algo que eu procuro passar todo dia nas redes sociais para ver como que é. E assim, a minha ideia quando eu comecei a divulgar é que era algo que todo mundo, quando alguém comentava comigo, falou, nossa, mas você trabalha numa instituição... Minha gente, é uma delícia trabalhar com essa população. É uma coisa fantástica. É apaixonante trabalhar com isso. É muito bom. Ó, a Cris até colocou aí, ó, obrigado, Cris. E, gente, é fantástico trabalhar com essa população. O que você ganha, tirando o lado financeiro, tá? O que você ganha de energia boa, sabe, o reconhecimento que eles te dão, você não tem em lugar nenhum. Não vai ter, sabe? A satisfação de você sentar e você deixar ele mais confortável. A satisfação que
que é uma paciente lá que eu posto direto lá da motorizada, que é a Edna, que ela chega para mim logo cedo lá para mostrar, olha, eu consegui vir aqui sozinha. Eu vim aqui sozinha. Eu vou lá tomar uma dieta, daqui a pouco eu volto. Sabe? É algo assim que é para você. O dia já fica ali, já é outra coisa. Show de bola, Clebão. Maravilha, cara. Agradeço demais a sua disponibilidade, cara, e essa conversa. Vamos fazer uma Eu que agradeço, Edu. Foi show. Vamos fazer uma força aí para a gente conseguir abrir essa turma para o dia 3 e 4 de fevereiro, que foi a nossa meta e a nossa primeira experiência, né? Aí com essa temática, e a gente não vai desistir, pelo contrário, é uma temática que, como eu conversei com você durante algumas horas, né? Eu vejo como uma carência muito grande mesmo de conhecimento e às vezes, Clebão, no meu entendimento, cara, a gente acaba orientando o paciente, orientando o familiar de uma maneira simples, né? Conhecendo um pouco melhor o assunto, um assunto tão importante e que o fisioterapeuta atua, né? Indiretamente, porque geralmente ele tira o paciente da cadeira de roda, coloca no tablado, né? Faz a abordagem no tablado, devolve para a cadeira de roda, mas às vezes não se atenta a detalhes que poderiam fazer a diferença com prescrições aí, pensando na adequação postural. Então, obrigado mais uma vez e vamos colocar aí os projetos para frente. Vamos que vamos. Eu vou deixar depois, tá? Esse vídeo disponível no canal do YouTube. O pessoal, depois quiser também seguir lá o meu canal. Estou procurando postar um vídeo por semana, tenho conseguido, né? Não está tão fácil para uma pessoa que é de uma geração um pouquinho mais antiga virar blogueiro do dia para a noite, mas eu sei a gente brinca. Como é, eu comecei não faz nenhum ano essa brincadeira. Cara, a gente brinca, mas é uma necessidade. É uma necessidade. A gente precisa falar sobre. Divulgar o nosso trabalho de uma maneira responsável, né? Divulgar o nosso Sim, trabalho. exato. E depois também... Esse é o principal, divulgar de uma forma profissional, né? Com ética, né? Perfeito, exatamente. E depois também eu vou pedir para o André Baia, que é o fisioterapeuta que cuida aí das minhas redes sociais, para fazer alguns cortes dessa nossa conversa, Clebão. E aí eu também disponibilizo para você colocar nas suas redes, tá bom? Então, legal, bacana. Cara, abração para você e a gente vai trocando uma ideia aí. Edu, valeu. Obrigadão pela oportunidade e tudo de bom. Galera que participou, muito obrigado a todos, uma boa noite e espero vocês lá no curso, lá, dia 3 e 4. Vai ser bem bacana, vai ser uma discussão bacana, eu vou procurar mostrar bastante coisa para vocês. A gente vai ter muita prática para a gente poder pensar, para a gente poder ver como que é realmente, tá bom? Um abraço. Um abraço, Edu. Tchau, tchau.